Porque Deus, mesmo me amando, mesmo querendo a minha santidade, não me curou do vício em pornografia. Esse é um vídeo onde eu quero falar um pouco da minha história na luta contra a pornografia e masturbação. E eu sei que é um vídeo que provavelmente vai trazer algumas pessoas com comentários negativos, talvez até queiram me cancelar ou coisa do tipo, não sei. Enfim, mas fique à vontade para colocar aí nos comentários o que é que você acha, o que é que você pensa de tudo que vai ser dito aqui no vídeo. Mas eu recomendo que você ouça tudo. Eu recomendo que com paciência você ouça tudo com atenção para entender qual é a minha posição diante de tudo isso. Quem é um pouquinho mais antigo aqui no canal sabe que, cara, quando eu estava ali no auge da minha luta contra a pornografia e masturbação, eu orava muito e muito mesmo, eu lia muito a Bíblia, eu estava sempre envolvido na igreja, eu estava sempre buscando, pedindo, implorando, eu chorava na presença de Deus para vencer o vício em pornografia. Eu tinha outros vícios também, como o vício em álcool e vício em cigarro. Eu consegui largar esses dois. O vício em cigarro, o vício em álcool não foi tão difícil, mas o vício em cigarro eu tenho assim convicção de que foi um milagre de Deus mesmo, né? Então eu tava ali fumando e simplesmente apertou ali a minha garganta, eu fiquei doente na hora, né? Tive dificuldade para respirar e por medo eu não terminei de fumar. Então eu fumava chorando e orando, cara, dizendo assim, Senhor, tira isso de mim. Mas por que que isso não aconteceu com o vício em pornografia? É justamente sobre isso que eu quero tratar no vídeo de hoje. Mas antes, você sabe que nesse canal a gente trata bastante sobre vício em pornografia, como vencer, etc. E, bom, depois de toda essa luta, depois de muita luta mesmo para vencer a pornografia, depois de ter vencido, eu desenvolvi um método que foi o que me ajudou a vencer a pornografia, que é o método Liberce 2.0. E lembrando que esse método ele vai aumentar de preço. É a forma que nós temos de poder manter não só o canal, mas também esse ministério aqui ajudando o máximo de pessoas possível. E esse método ele vai aumentar de preço como tudo no Brasil, né? Então, agora, no dia 4 de dezembro, eu vou fazer uma live, vou explicar uma oferta especial que a gente vai fazer aqui no canal, que não vai se repetir nunca mais mesmo. Então, até o dia 4 de dezembro, você vai ter a oportunidade de comprar no preço atual, que é muito acessível mesmo, vai ter uma série de presentes ali, e mais uma vez, não vai se repetir nunca mais. Então, se você tiver interesse a ter acesso a esse método, que é um passo a passo, mais de 8 horas de conteúdo, a gente tem, cara, relatos excelentes assim, de pessoas que passaram por essa metodologia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, você entra lá e vai entrar num grupo VIP para receber essa oferta. Mas lembrando, só entre se você realmente está disposto a dar o seu sangue para vencer esta porcaria e passar um 2025 longe desse vício, ok? Então, vamos lá. Por que que eu creio que Deus ele não quis me curar do vício em pornografia e masturbação, né? Eu sei que algumas pessoas escutam isso e, cara, parece que eu tô falando uma heresia, né? Então, como assim? Como assim Deus não te curou? Como assim ele não é capaz de te curar? E veja, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que ele não seja capaz de curar uma pessoa. O que eu estou dizendo é que muitas vezes ele não cura mesmo. Então, é interessante quando você pega ali no final do Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, capítulo 5 até 5, 6 e 7, né? No final do Sermão do Monte, Jesus está descendo ali do monte e ele tem um encontro com um leproso. Inclusive, é o primeiro leproso no Novo Testamento a ser curado por Jesus. Antes disso, só Naamã tinha sido curado por meio de um milagre da lepra, né? Até então, ninguém mais tinha sido curado. Então, era um cara de muita fé. E ele chega em Jesus e qual é a oração dele? Ele diz assim, Senhor, se queres, podes curar-me. Então, o que é que ele diz? Ele diz, Senhor, eu reconheço que o Senhor pode me curar, mas eu também reconheço que o Senhor pode querer não me curar. E tá tudo bem. E o que é que Jesus responde? Eu quero ser limpo. E aí, ele simplesmente, né, é curado ali da lepra e glorifica a Deus. Então, a gente vê muitos desses milagres assim no Novo Testamento, e não só no Novo Testamento, vê no Antigo Testamento também, e a gente começa a crer que o modus operandi de Deus, de cura, é sempre esse, é sempre miraculoso, é sempre Deus aparece e ele toca na tua vida e você é curado por um milagre, né? E a gente fica querendo que toda enfermidade, porque assim, o vício em pornografia não é só um pecado, é também uma enfermidade. Então a gente quer que toda enfermidade seja curada automaticamente, assim, num piscar de olhos por Deus. A gente tenta até sistematizar isso, né? Fazer uma teologia da cura. E a gente quebra a cara, por quê? Porque a gente percebe que o próprio Senhor Jesus, nas próprias curas que ele fez, ele não segue um padrão. Ele faz do jeito que ele quer. Então, ele vai lá e diz assim, ó, você está curado.
Você está perdoado e curado. Pronto, não vou nem tocar em você. Né? O servo do centurião, o cara tá lá na casa dele e tal. Não, beleza, tá curado, tá resolvido. Né? Outra é uma mulher que toca na veste dele e ela é curada. Né? Outro ele cospe no chão, né? Assim, ele cospe no chão, coloca ali a lama no olho do cara e o cara é curado. Outro ele dá a palavra e o cara é curado. Outro ele manda e tomar banho, né? E na hora de ele tomar banho lá no rio, ele é curado. Então assim, é difícil a gente sistematizar. Ele faz do jeito que ele quer. Mas também ele não faz se ele não quiser. Né? Então o próprio apóstolo Paulo, ali com o espinho da carne dele, que a gente não sabe exatamente qual era, então tem várias linhas teológicas, né? Então alguns creem que era, sei lá, uma tendência ao pecado, outros até tentam fazer essa comparação, né? Entre o espinho da carne de Paulo e o vício em pornografia, e eu acho que não ia por essa linha. Na minha visão teológica, eu acho que era realmente um problema de visão, né? Então era um problema de vista que o apóstolo Paulo tinha ali, e que ele rogava a Deus que ele tirasse, né, aquela enfermidade, e Deus decide não fazê-lo. Mas independentemente se era ou se não era, entenda que eu não estou batendo o martelo aqui, né, até porque o próprio texto bíblico ele não deixa claro, mas o ponto é que ele pede a Deus, ele é um homem de fé, né, mas Deus diz assim, não, eu não vou te curar, a minha graça te basta, ponto final. Então, veja, o modus operandi de Deus é ele quem decide, cara. Não tem como sistematizar isso. Esse é o primeiro ponto. Então, eu não estou deixando de lado as pessoas que realmente tiveram problemas com pornografia e masturbação e fizeram uma oração, fizeram uma campanha, sei lá, fizeram um jejum ou coisa do tipo, fizeram um voto e realmente conseguiram vencer. Eu não estou negando essa realidade. O que eu estou dizendo é que não é o que aconteceu comigo e não é o que acontece com as pessoas que eu atendo. Então, cara, assim, todo mundo que eu atendo, em algum momento da vida, implorou, pediu e tal, né, a Deus, e simplesmente não foi curado. Talvez teve alguma melhora ou coisa do tipo, mas, cara, não foi curado. E quando você acha que é somente Deus quem cura, é somente Deus quem tira esse desejo pecaminoso pela pornografia e masturbação, né? Quando a gente crê nisso, preste bem atenção. Então isso quer dizer que se você não venceu até hoje, a culpa não é sua. Tá entendendo o perigo dessa visão? Então, não, é Deus quem vai me curar, em nome de Jesus eu vou vencer e tal e etc. E tente, se esforce, peça, implore, né? Jejue, faça campanhas, se esforce ao máximo, né? Se humilhe na presença dele. E veja, eu não estou negando essa realidade, não deixe de orar, não deixe de buscar, de jeito nenhum. O que eu estou te dizendo é, e se, mesmo depois de tudo isso, você não for curado? Significa que Deus não quer ver você curado? Mas como é que Deus pediria de você e de mim a santidade? Como é que Ele pediria de você e de mim a pureza sexual? E só Ele tivesse a fórmula mágica, por assim dizer, né, de te curar, e Ele decide não te entregar essa fórmula. Cara, qual é o sentido disso? Então, quer dizer que se só Ele pode te curar e você não está curado, então a culpa é dele, cara. E se a culpa é dele, não é sua. Se não é sua, bom, você não pode ser responsabilizado por esse ato. Você entende a dificuldade, o perigo de você jogar toda a responsabilidade nas costas de Deus? Então eu não creio nisso. Eu creio que nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos, pelos caminhos que a gente vai seguindo. Eu creio nisso, do fundo do meu coração. Então, mais uma vez, eu orava muito. Eu implorava, cara, eu me envolvia na igreja, porque todo mundo dizia assim, ó, não, você tem que se envolver mais na igreja. Né? Não que dissesse diretamente a mim, né? Porque eu não tinha falado para ninguém. Aí você pode dizer, ah, então tá aí, Diego. Você não venceu porque você não falou para ninguém naquele momento. Cara, mas depois eu falei e mesmo assim não venci. E aí? Você tá entendendo? Então, ninguém vem me dizer que é falta de leitura da Bíblia porque eu comia Bíblia com farinha. Eu lembro, eu com 15 anos de idade, minha mãe entrando no quarto, né, sem avisar, e eu tava lá com a Bíblia na mão. Entrava de novo, eu tava com a Bíblia na mão. Entrava de novo, eu tava orando. Então, minha Bíblia, depois de 3 meses, parecia que ela tinha 3 décadas, você tá entendendo? Toda riscada, já tava assim, tudo sublinhado e tal. Então, assim, eu lia muito aquilo, eu orava muito, cara. Eu me envolvia muito na igreja. Né? Então, por quê? Por que eu não venci? Será que é porque Deus, ele não queria me ver vencendo? Será que é isso? Então, é complicado tudo isso. E quando é que eu venci? Eu venci depois de algumas medidas específicas que eu tomei. Primeiro, eu estudei pra caramba. Eu disse, não faz o menor sentido, assim, que
que todo mundo diga que é falta de oração, de leitura da Bíblia. Eu vejo que isso não falta na minha vida, então falta mais alguma coisa. E eu comecei a estudar. Estudar o quê? Bom, estudar o que é que a psiquiatria diz sobre os vícios, ou sobre o vício em pornografia, o que é que a psicologia diz sobre vícios em pornografia. E eu comecei a estudar. Até que eu fui entendendo as raízes dos vícios, né? Que eu falo muito aqui no canal. Inclusive, se você é novo, vai aqui, se inscreve aqui no canal, tá? Dá um like aqui para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e aperta aqui no sininho para você conseguir também receber as notificações de novos vídeos. Então, perceba bem, eu comecei a estudar pra caramba. Eu queria saber a resposta, eu queria entender de onde é que vinha esse vício. E eu fui começando a compreender, começando a compreender que todo vício, na verdade, é uma forma de regular as próprias emoções, é uma forma de fugir da própria realidade. Só que isso não foi suficiente. O que eu precisei? Eu precisei de terapia. Então eu procurei terapia. Eu procurei ser ajudado por uma pessoa, por um profissional. Veja, não era contar por contar. Antes disso, eu já tinha contado para minha esposa, que no tempo era minha noiva. Eu já tinha contado para um pastor. Eu já tinha contado para alguns amigos. Mas nada disso foi definitivo para que eu vencesse. Mas quando eu começo a estudar e eu começo a receber terapia, eu começo a ver um avanço significativo. Mas isso ainda não foi tudo. Então faltou um terceiro aspecto. E qual foi o terceiro aspecto? Foi uma missão. Foi entender que, cara, a minha vida ela não pode girar em torno do vício em pornografia. A minha preocupação única não deve ser isso. Cara, eu tenho que avançar na vida, independentemente se eu ainda tenho quedas ou não. Então antes eu tinha o quê? Quedas diárias, e realmente era a minha situação, quedas diárias ou quase todos os dias, sei lá. O típico era 4 quedas na semana, mais ou menos, né? Então podia ser mais. Mas a questão é que eu comecei a olhar para a minha vida e dizer, poxa, agora ao invés de cair 4 vezes na semana, eu caio uma vez na semana ou talvez uma vez a cada 10 dias ou a cada 15 dias. Não que eu contasse, não que eu ficasse doido, bitolado, contando dias, até porque essa é uma recomendação aqui do canal, não fique contando dias. Mas assim, a gente tem uma ideia mais ou menos, né? E aí eu disse, poxa, eu não posso viver a minha vida em torno do vício em pornografia. Eu preciso agora buscar uma missão, eu preciso agora usar o meu tempo, a minha energia para alcançar novos objetivos na vida. E esses objetivos podem ser diversos. Podem ser objetivos financeiros, podem ser objetivos espirituais. Podem ser objetivos, sei lá, cara, né, de mudar de vida em algum aspecto, etc. Ou pode ser um objetivo de vida relacionado ao trabalho. No meu caso, qual foi a razão, qual foi o motivo que me motivou, vale a redundância, a vencer o vício em pornografia? Eu comecei a ajudar alguns amigos, porque, bom, eu estudei fora, né? Eu estudei no Chile, então a maioria dos meus amigos eram chilenos. E aí todo o conteúdo que eu estudava voltava em inglês, as mentorias ou a terapia que eu recebi era em português, e eu não tinha materiais em espanhol para compartilhar com esses caras. Por quê? Porque quando eu confessei para eles que eu estava viciado em pornografia, eles disseram, caramba, Diego, pela primeira vez eu vou ter que contar para alguém. E aí eles disseram, eu estou passando pela mesma situação. E aí quando eles contavam que também tinham vício em pornografia, o que foi que eu propus? Eu propus o seguinte, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos se reunir uma vez aqui na semana e eu vou compartilhando contigo aquilo que eu aprendi até agora. Veja, eu não sou teu mentor, eu não sou um guru, eu não sou o cara que venceu e está te ajudando. Não, eu estou no mesmo barco que você, talvez numa situação um pouco melhor, e eu quero simplesmente compartilhar contigo o que é que me ajudou a vencer. E quando eu comecei a compartilhar com esses amigos, o que é que aconteceu? Eles tiveram avanços significativos, inclusive hoje muitos deles são pastores, né? Porque eu estudei teologia, então a maioria desses amigos eram ou teologandos ou já estavam formados em teologia. E quando eu percebi que eles estavam vencendo, eu também comecei a ter mais um avanço significativo. Então quando eu comecei a perceber isso, eu disse, é isso, cara. E aí eu tinha lembrado de uma oração que eu tinha feito a Deus. Ah, Senhor, no dia que eu sair disso, eu vou dedicar a minha vida a ajudar outras pessoas e tal. Então, eu disse, é isso. E quando eu percebi que esse era o trabalho que eu deveria desenvolver, e assim, já é uma outra história, uma longa história, eu já vinha há 7 anos mais ou menos, né, pedindo a Deus, buscando em Deus qual era o meu objetivo de vida, qual era o meu chamado, porque eu estava, né, com a mente totalmente bagunçada, tinha estudado teologia, mas não queria ser pastor de igreja e tal, né, no estilo mais convencional. E eu disse, bom, Senhor, qual é o meu chamado? E eu tentei um monte de coisa, né, até que caí nisso, né, caí em ajudar esses meus amigos a vencer a pornografia. E quando eu percebi que eu estava vencendo, eu disse, é isso. Lembrei dessa oração e eu disse, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou dedicar a minha vida a isso.
Quando eu percebi isso, eu disse, não faz o menor sentido que eu ajude outras pessoas enquanto eu estou viciado em pornografia. Ou seja, qualquer um, veja, entenda o seguinte, qualquer um pode chegar aqui na internet, abrir uma câmera e começar a falar e dizer, não, porque eu venci e tal, ou talvez o cara vira um guru de negócios, aí diz, não, porque eu tenho não sei quantos milhões na conta, porque eu tenho não sei quantas empresas, eu tenho não sei quantos em Bitcoin e tal. Só que, qual é a prova disso, né? Enfim, aqui na internet qualquer um fala o que quiser e acredita quem quiser também. Eu poderia muito bem fazer isso, só que não fazia o menor sentido para mim. Então eu disse, Senhor, eu tenho que vencer isso aqui. E foi quando eu comecei a me esforçar ao máximo. Então eu entendo o seguinte, Diego, mas será que Deus não teve nada a ver com essa vitória? Com certeza que teve. Com certeza absoluta. O que eu não estou dizendo é que Deus não tenha parte na minha vitória. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não foi um milagre de Deus aparecer, sabe? Um anjo, ou tocar na minha vida, ou alguém orar na minha cabeça e resolver todos os meus problemas. Não foi isso que aconteceu. Eu tenho que ser honesto enquanto a isso, né? Então eu entendo que sim, há uma obra divina. Por quê? Porque é inclusive Deus quem dá o conhecimento para o ser humano, para que ele entenda como é que funciona a mente, como é que funciona o corpo, como é que funciona, sei lá, os vícios, as enfermidades, etc e tal. Então você tem dúvida de que Deus ele está agindo na mente de médicos que estão, por exemplo, sei lá, investigando a cura do câncer? Você tem dúvida que a gente vai alcançar a cura do câncer? Eu não tenho dúvida disso. Até um dia desses aí, a tuberculose era uma enfermidade que não tinha cura, até que chegou a cura. Então, eu não tenho dúvidas de que a ciência ela vai avançar a tal ponto que a gente vai encontrar a cura de câncer, cura de diabetes, cura de hipertensão, etc., né? Cura da AIDS, etc. Mas, assim, eu não tenho dúvida também que Deus ele está agindo na mente de cada pessoa para encontrar a resposta dessas coisas. Você está entendendo? Então, por isso que eu posso dizer... Sim, Deus ele tem parte, com certeza absoluta, que ele tem parte nessa vitória. Mas eu não vejo isso como um milagre específico onde ele toca a vida do ser humano e resolve. E por que que ele não resolve dessa forma? Com esse tópico eu quero terminar aqui a ideia do vídeo. Porque, veja, se eu entendo que o vício ele é uma forma de fugir da realidade, ele é uma forma de lidar com as emoções e que existem pecados acariciados muito mais graves do que o vício em pornografia. Eu até acho engraçado quando o pessoal chega no canal e diz assim, existe um pecado mais grave do que o da pornografia? É óbvio, meu filho, né? Imagina só, cara, sei lá, matar e fazer outras coisas aí é muito pior do que isso. Mas o ponto que eu quero mencionar aqui é o seguinte, é que seria totalmente injusto que Deus ele chegasse na minha vida e eu estou lá orando, Senhor, me ajuda a vencer e tal, né? E a própria Bíblia diz isso, né? Que o cara que não pede certo, ele não recebe, né? Então, às vezes você está pedindo, Senhor, tira o vício da minha vida, mas você não está pedindo para Deus tirar a arrogância da tua vida. Talvez você não está pedindo que Deus tire a idolatria da tua vida. Olha um caso de um rapaz que eu estava atendendo outro dia. O cara tinha várias quedas na pornografia. E qual foi a solução? Qual foi o ponto onde nós chegamos em que fez clique na cabeça dele? Foi o seguinte, cara, você idolatra os estudos. Então esse cara, ele estudava pra caramba, estudava pra concurso, tal, um cara extremamente esforçado. Ele estabelecia horas no dia para poder estudar. E quando ele não conseguia estudar a quantidade de horas que ele queria, o que acontecia? Ele ficava frustradíssimo e recorria à pornografia, porque ele não sabia lidar com aquela frustração. Com outras palavras, o cara idolatrava o estudo. Era um problema de idolatria. Quando ele entendeu, irmão, a coisa mais importante na minha vida não é o estudo, não é o tempo de estudo. Eu já sou uma pessoa esforçada. Eu não sou um vagabundo, você tá entendendo? Eu sou uma pessoa esforçada. Então, poxa, se eu não consigo estudar a quantidade de horas que eu me propus, tá tudo bem, Deus está no controle de tudo, né? E é muito mais importante a minha comunhão com Ele do que o estudo. Então, quando ele entendeu que ele estava adorando o estudo, aquilo fez clique na cabeça dele e ele conseguiu vencer. Então, veja, seria justo que Deus tirasse o vício de pornografia da vida desse cara e permitisse que ele permanecesse sendo um idólatra? Cara, não faz o menor sentido. Eu não vejo isso como amor. Então, eu vejo que Deus ele não permitiu que eu conseguisse vencer a pornografia por um ato miraculoso, porque, na verdade, tinha todo um sistema vicioso que estava acontecendo no meu coração, que era muito mais pecaminoso do que o pecado em si da pornografia e masturbação, e que eu precisava perceber e vencer. Diego, dá para fazer tudo isso só com o evangelho? Eu creio que sim, mas não foi o meu caso, certo? Então, bom,
eu creio que também não é o caso da grande maioria de vocês. Então, o meu chamado aqui é o seguinte, cara, pega os conteúdos aqui do canal, estuda tudo, coloca em prática, porque assim, muita gente só estuda e não coloca em prática, não serve de nada. Coloca em prática. E eu tenho certeza que você vai avançar, eu tenho certeza que você vai vencer. Por quê? Porque, assim, é coisa de colocar em prática. Aquele que pratica, vence. Não tem pra onde correr. Tá? E, mais uma vez, se você quiser um passo a passo mais direcionado, né, mais de 8 horas de conteúdo para você realmente aplicar tudo aquilo, mas assim, só se realmente você está disposto a aplicar. Senão, não faz sentido para você. Mas se é isso que você quiser, link aqui na descrição do vídeo, comentário fixado. Deus te abençoe e até a próxima.